Pessoal, agora eu vou gravar para vocês o glossário com palavras que eu disse que considero importante para que vocês saibam desde o início do curso. Possivelmente existam outras palavras que a gente possa acrescentar. E se vocês lembrarem de alguma, peço que vocês me enviem para que eu grave um novo vídeo com outras palavras que vocês tenham curiosidade de conhecer. A primeira palavra que eu trouxe para vocês é afresco. E o que são os afrescos? São as pinturas que nós temos nas paredes ou no teto, principalmente de igrejas. E nós tivemos essas pinturas manuais feitas em diversos momentos da arquitetura. Então, paredes e tetos pintados em igrejas e em catedrais são os nossos afrescos. Outra palavra importante não tem a ver com afresco, mas como estamos em um glossário, estou indo por ordem alfabética, é água. Todo caimento do telhado é chamado de água. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um caimento do telhado, certo? A água cai nesse sentido. E aí, ó, aqui na lateral a mesma coisa. A água aqui na lateral cai para cá, ou seja, aqui a gente tem uma outra água. Cada caída da água do telhado nós chamamos então de água. A abóbada é uma estrutura arredondada que nós tínhamos e temos ainda, né, em algumas construções. Então, esse teto arredondado, abaulado, é chamado de abóbada. Arandela. Arandela é uma iluminação que sai da parede. A gente tem ela em jardins ou na parte interna de casa. Essa iluminação que sai da parede é a arandela. A alvenaria é a construção que é feita com tijolo, cimento, concreto. Então, essa construção de tijolos é chamada de alvenaria. Hoje em dia temos outros métodos construtivos que possibilitam outros tipos de construção, mas a parede mais comum, clássica, que nós conhecemos e desenhamos até agora, é a parede de alvenaria. Arco-botante, tem até aqui a imagem de um vídeo que eu tinha gravado para vocês. O arco-botante, ele é essa estrutura externa à igreja que serve para sustentação. Em métodos construtivos mais antigos, o arco-botante serviu para ajudar na sustentação das igrejas. Principalmente as igrejas góticas usam muito isso. Área comum. Área comum é a área onde todos podem circular, certo? Por exemplo, a cantina da escola, a biblioteca, um pátio, os parques são áreas comuns. E as áreas privativas são as áreas onde não é liberada a entrada de qualquer pessoa a qualquer momento. Por exemplo, uma sala de aula enquanto está acontecendo a aula, certo? Ela é uma área que não é permitido o acesso de qualquer pessoa. Ou um quarto, por exemplo, em uma casa, também é uma área privativa, onde não é qualquer pessoa que tem um acesso. Bay window. Bay window é essa janela que se projeta para fora da fachada, que muitas pessoas usam para leitura, usam para descanso. Então, esse é um tipo de janela que se projeta para fora da casa. Ela tem duas laterais, então, que invadem aqui para frente da parede e na frente também é uma janela. Beiral. Falei um pouquinho já do beiral com vocês em sala de aula. Ele é o tanto da parede para frente que o telhado se estende. E esse beiral, ou seja, esse tanto que o telhado se estendeu para frente da parede, vai ser a proteção que essa parede tem. Porque o telhado vai estar revestindo um espaço e a água não vai cair direto na janela, não vai cair direto na parede, então é uma forma de proteção também. Bossel. A gente tem aqui na escada, e a gente vai ter uma aula depois só de escada em um outro momento, a gente tem aqui o pezinho da pessoa, né? Pisando aqui na escada. Esta parte inteira aqui, onde o pé pisa, chama pisada. Essa parte aqui, entre um piso e outro, a gente chama de espelho.
E esta quininha aqui, entre o final da escada e o final da pisada, né? E o espelho a gente chama de bossel. Boneca, eu falei sobre a boneca na aula passada, mas eu queria mostrar melhor. Aqui na planta, ó, ela é essa parte entre a parede e a porta. Aqui na imagem dá pra ver melhor, ó. Entre a parede, essa parede aqui da lateral, e o início da porta, este espaço aqui nós chamamos de boneca. Brise soleil. O brise é uma estrutura que serve esteticamente para o projeto, mas a sua função vai muito além da estética. Ele parece uma cortina, uma persiana para fora da casa. Ele existe em madeira, em concreto, em aço, em diversos metais. E para que ele serve além da estética? A principal função do brise é fazer a luz do sol entrar mais calma, mais branda dentro dos espaços. Então, aqui tem uma janela de vidro, certo? Para a luz não entrar diretamente aqui, ela é quebrada por esse brise. Então, tem uma sombra, entra menos calor dentro desse espaço e possibilita maiores espaços de vidro ou mesmo abertos. Briefing. Aqui também tem um restinho do meu vídeo. Ó, tem umas caretas minhas porque eu tinha gravado antes uma imagem minha e aí ficou assim. Mas eu vou enviar sem cortar, pelo menos, para vocês. Que aqui na minha tela tá cortando. O briefing, o que ele é? Ele é o perfil do cliente. Sem você saber quem é o seu cliente, por exemplo, em uma casa. Quem é a família que mora naquela casa? É uma mãe, um pai, 2 filhos? São 2 filhos e uma mãe? É uma mulher e sua mãe e mais uma tia, por exemplo? Se não houver para quem, não tem o quê? Não tem o que a gente fazer. Então, a gente precisa de um cliente e saber as necessidades espaciais desse cliente, certo? Para poder pensar em um projeto, ok? Cumieira. Cumieira é o ponto mais alto do telhado. Então, toda vez que a gente ouvir cumieira, cumieira é o ponto mais alto de qualquer telhado. Neste slide, nós temos uma claraboia. Não apareceu o nomezinho dela aqui, mas é tanto aqui quanto aqui. A gente tem uma claraboia, que é um espaço de vidro no teto para fazer entrar mais luminosidade, fazer com que a gente dependa menos da luz artificial, da energia elétrica. Então, por essa cozinha, por exemplo, entra a luz pela janela, mas entra também pelo teto, para proporcionar mais conforto para quem vive nesta casa, mais iluminação natural, que é a melhor iluminação que a gente tem. Elemento vazado, aquele tijolinho que a gente tinha antigamente, né, na casa da vovó, etc. Esse tijolo é o cobogó. Esquadria. O que é uma esquadria? É as portas e são as janelas da nossa casa, que tem vários tipos de portas e janelas. Ilha. Quando a gente tem os 4 lados desprendidos de paredes e de outros móveis, a gente tem uma ilha. Ilha tem que ser algo solto no meio do espaço. Se tiver preso, já não é ilha. Moodboard. Moodboard é um painel conceitual com as ideias que você tem sobre o projeto. Então, você fez a entrevista, né, com o cliente, pensou nas necessidades dele, teve um briefing ali, então, criado com as necessidades espaciais do seu cliente, você pode realizar um moodboard antes de colocar todas as suas ideias no seu projeto. Por último, a paleta de cores. O que é a paleta de cores? É uma combinação de cores que você utilizará em seu projeto. Lembrando que existem regras para a combinação das cores e também a gente tem que pensar na psicologia das cores, né? E quais as cores que realmente fazem sentido naquele projeto. Ok, pessoal? Me enviem mais dicas de palavras que eu possa trazer o conteúdo para vocês. E é isso aí. Até mais!